A 25 km a nordeste de Dollis Cay, nas Bahamas, existe a entrada escura de um poço azul escondido entre os recifes de corais, conhecido como Four Sharks Blue Hole. E ao final desse poço azul está o maior sistema de cavernas subaquáticas de toda a região. Se você avançar toda a sua extensão até alcançar o final, poderá ver uma pequena fenda na parede, que leva direto para uma câmara quase inacessível, mas imensa. Em 1997, 2 homens estavam explorando o que na época ainda era a inexplorada seção Uncharted, quando algo deu terrivelmente errado. Essa é a história deles. Por volta das 8 horas da noite de 17 de agosto de 1997, Rob Parker e Dan Malone, também conhecido como Duffer, sentaram-se na beira de um pequeno barco a cerca de 1,5 km da costa de Dollis Cay, nas Bahamas. Após fazerem os últimos ajustes, ambos se entreolharam, acenaram com as cabeças e então caíram de costas no oceano ao mesmo tempo. Em alguns momentos, Rob, seu amigo Duffer e mais 2 mergulhadores de apoio começariam sua descida até o poço azul de 4 tubarões para mais um mergulho entre os milhares de suas carreiras. Todos do grupo eram experts, especialmente Rob, que na época, aos 35 anos de idade, já era referenciado como um dos maiores mergulhadores do mundo e, de longe, o melhor do Reino Unido. Ele solidificou esse título após mergulhar um recorde de 71 metros no Poço Wook, na Inglaterra, realizando o mergulho mais profundo do país durante 20 anos, antes de finalmente ser superado. O mergulho que o grupo estava prestes a fazer era apenas por diversão, mas os motivos que os levaram às Bahamas foi profissional. Eles seriam parte de uma equipe de mergulho filmada por um documentário de TV alemão sobre poços azuis. E Rob foi uma aquisição tardia, após o mergulhador local que havia sido contratado tragicamente se tornar indisponível. 4 meses antes, seu amigo próximo e um dos maiores nomes do mergulho técnico, Rob Palmer, perdeu a vida enquanto mergulhava em um poço azul no Mar Vermelho. Como Palmer estaria participando de uma conferência de mergulho no Egito, ele e vários outros palestrantes planejaram um mergulho que, supostamente, deveria ser um mergulho simples e rápido pela parede do poço. Seu plano era nadar ao longo das paredes e checar a vida marinha que se estabeleceu nas rochas. Quando entraram na água, em vez de nadar até a parede como fizeram os outros mergulhadores, Palmer começou a afundar rapidamente. Os mergulhadores, então, nadaram atrás dele, tentando alcançá-lo durante o caminho até 107 metros, antes que fossem obrigados a parar e retornar à superfície. Eles já haviam ido muito além da capacidade de seus equipamentos para tais profundidades, e ir mais além significaria morte certa. Palmer estava afundando rápido demais para alcançá-lo, e infelizmente nunca mais seria visto, pois afundou tanto que até mesmo recuperar o seu corpo era impossível. Ainda hoje, ninguém sabe dizer por que ou como ele afundou tanto e tão rápido. A teoria principal é de que ele sofreu um ataque cardíaco ou teve algum outro problema médico quando entrou na água, que teria o feito perder a consciência e então simplesmente afundar. Pouco antes de seu falecimento, Palmer foi um dos diversos mergulhadores cogitados para participar das filmagens deste mesmo documentário de TV alemão sobre poços azuis. A decisão foi tomada para prosseguirem com as gravações e completarem as filmagens. Ao menos seria uma forma de homenagear Palmer. Então, Rob Parker foi convidado a participar e ele aceitou imediatamente. Rob e Duffer chegaram às Bahamas 2 semanas antes, e a agenda agressiva da equipe de filmagens os fez mergulhar todos os dias. Os mergulhos eram rotineiros e normais, porém Rob não era o tipo de pessoa que se contentava apenas com o normal. Sua vida até esse ponto foi dedicada a ultrapassar seus limites sempre que tinha uma chance, e muitos mergulhos consecutivos estavam começando a deixá-lo impaciente. Como parceiro de mergulho de longa data de Rob, Duffer sabia que a única coisa que traria Rob novamente ao equilíbrio seria planejar um mergulho que fosse mais compatível com a definição de Rob de diversão. Entretanto, eles deveriam manter em segredo, porque este mergulho extracurricular no Poço Azul de 4 tubarões era perigoso mesmo para mergulhadores do calibre deles.
Então, eles sabiam que nem a equipe de filmagens, nem a empresa de seguros concordariam com essa ideia. Porém, contanto que eles retornassem antes que a equipe de filmagens lhe passasse mais tarefas à noite, ninguém iria ficar sabendo se não fosse convidado. O motivo do poço de 4 tubarões ser perigoso é simplesmente por ele ser um poço azul. Se você quiser uma definição de o que é exatamente um poço azul, basta conferir os vídeos da playlist Mergulho Deu Errado. Mas, para recapitular, poços azuis são, essencialmente, cavernas verticais inundadas, que foram formadas durante as eras glaciais e estão espalhadas ao redor do mundo todo, incluindo aqui no Brasil. Mas as águas que banham as Bahamas são particularmente saturadas destas estruturas. 4 tubarões, inclusive, foi descoberta a primeira vez por Palmer, e é por isso que o local foi selecionado para as filmagens. Não se sabe exatamente o número de poços azuis que existem pelo mundo, e nossa concepção sobre eles está constantemente sendo atualizada. A única coisa que sabemos com certeza é que eles podem ser bastante profundos. De fato, o poço azul mais profundo conhecido atualmente é o Poço do Dragão, localizado no Mar da China Meridional. Esse poço conta com cerca de 330 metros da entrada até o ponto mais fundo, e só foi descoberto há cerca de 10 anos. O segundo poço mais profundo chama-se Poço Tanja. Ele está localizado na costa do México e tem 300 metros de profundidade. Sua existência só foi descoberta em abril deste ano de 2023. Estranhamente, se você perguntar a um mergulhador com experiência em poços azuis o que os torna tão perigosos, provavelmente receberá respostas muito diferentes. Isso acontece porque talvez não haja uma razão específica que torne os mergulhos nesses locais tão arriscados. Antes de mais nada, a primeira coisa que temos certeza sobre os poços azuis é que eles são muito profundos. Qualquer descida descontrolada como a que ocorreu com Palmer pode rapidamente se tornar uma situação irreversível, já que o fundo desses poços está localizado onde a pressão da água é alta demais para os seres humanos sobreviverem. Muitos poços azuis também são conjuntos de cavernas de formato irregular e indefinido, interligadas por ramificações e passagens, às vezes com saída para o oceano profundo. Nesse último caso, a mudança de marés pode criar correntezas violentas, que arrastam os mergulhadores tanto para dentro quanto para fora do poço. Como resultado, as marés se tornam mais um fator cujo mergulhador precisa se preocupar. É necessário cronometrar o mergulho com as marés baixas para evitar esse risco. É por isso que Rob e Duffer estavam começando seu mergulho às 8 horas daquela noite. E ainda que alguns membros dos conselhos de mergulho não considerem o mergulho em poços azuis mais perigosos do que os outros tipos de mergulho, sob o pretexto de que não são poços que são perigosos, mas sim os mergulhadores que excedem seus próprios limites e os fazem parecer mais perigosos do que realmente são. De qualquer forma, o mergulho que Rob completou desde que desembarcou nas Bahamas foi um dos primeiros poços azuis que ele mergulhou desde os anos 80. Quando descobriu que 4 tubarões abriga a maior caverna conhecida nas Bahamas, e em sua parede inferior tinha uma grande fenda que nenhum outro mergulhador havia explorado até agora, ele simplesmente não podia perder a oportunidade de ser o primeiro. Toda sua reputação havia sido construída com base na sua coragem de enfrentar aquilo que ninguém mais enfrentaria. Ele também era um alpinista autodidata e liderava expedições para cavernas ao redor de todo o mundo que nunca haviam sido mapeadas anteriormente, muito menos exploradas. Contudo, era nas águas onde Rob era mais prolífico. Mesmo quando era novato, não demorou muito para que outros mergulhadores percebessem que tinham um prodígio entre eles. Shaq Ashley era considerado pela comunidade de mergulhadores como um homem que basicamente escreveu sozinho o manual de instruções sobre mergulhos em cavernas. Uma vez que se ele tivesse feito sua carreira na Flórida ao invés da Inglaterra, certamente teria se tornado o explorador subaquático mais proeminente de sua época. De fato, apesar disso, Rob estava trilhando seu caminho para receber esse título. Não havia desafio no mundo que fosse grande ou assustador o suficiente para que impedisse Rob. Mesmo lidando com ambientes extremos, ele fazia o trabalho parecer tão fácil que até mesmo passou a inventar tarefas secundárias. Qualquer um que passasse um tempo perto dele sabia que Rob não tinha nenhum sonho a realizar. Sua vida pessoal resumia-se em buscar novas aventuras ou competições de mergulho, salto e até mesmo de flexões para se desafiar. Durante uma de suas expedições, Rob desafiou outros mergulhadores para uma competição de flexões debaixo do sol. Cada participante fez dezenas delas, mas ninguém fez mais do que Rob.
Mesmo no dia seguinte, enquanto seus colegas de competidores estavam sentindo fortes dores do esforço, Robb parecia apenas estar mais forte. Em 1983, aos 21 anos de idade, Robb foi selecionado para ajudar um projeto de filmagem no México, que deveria durar cerca de 4 meses. E a lista de integrantes desta expedição eram alguns dos maiores nomes do mundo em esportes radicais. Eles seriam liderados pelo reverenciado explorador de cavernas, Bill Stone. Quando Robb chegou, Bill imediatamente gostou dele, mas pensou que era um novato ansioso demais, então decidiu manter a supervisão constante. E apesar de sua propensão para enfrentar os desafios de frente, Robb era um integrante de equipe modelo, com uma personalidade que fazia as pessoas quererem estar por perto. Como, por exemplo, ainda nos primeiros dias desta expedição ao México, a picape que levava a equipe enguiçou na estrada. O motorista providenciou as peças que precisaria, mas levaria algum tempo até que elas chegassem. Esse contratempo arruinou os planos de toda a equipe, e Robb, percebendo isso, teve uma ideia. No melhor estilo brasileiro, ele pegou uma corda que estava na caçamba, subiu em uma árvore ao lado e a amarrou em um galho. Com isso, ele prendeu a ponta da caminhonete e improvisou uma pequena tirolesa. Em poucos minutos, toda a equipe de renomados pesquisadores e exploradores estava agindo como um bando de crianças na hora do recreio. Todos gostaram tanto de descer a tirolesa improvisada que ainda estavam se revezando no momento em que a caminhonete finalmente estava pronta para pegar a estrada. Essa era a energia que Robb transmitia para as pessoas à sua volta. No início de sua carreira, o nome de Robb se tornou sinônimo da palavra destemido. Mas uma verdade na vida é que ninguém está completamente imune ao medo, não importa o quão ousado ou durão pareça ser. Robb não era a exceção, mas daí surge a pergunta: qual a definição de medo para alguém que era prodígio em mergulho de cavernas, que já escalou o Monte Everest e aprendeu por conta própria a escalada técnica, além de fazer filmes em mergulhos cercado por tubarões sem nenhuma gaiola? Bem, incrivelmente, seu único medo era de ervilhas. Não era questão apenas de não gostar do sabor ou da aparência, era realmente uma fobia. Ninguém sabe como surgiu ou porquê, mas Robb fez de tudo para manter isso em segredo. Mas bastava um jantar em família ou entre amigos para a máscara cair. Apesar de todos quase sempre pensarem que se tratava apenas de mais uma de suas brincadeiras, até perceberem que não havia piada por trás disso. De qualquer forma, enquanto Robb, Duffer e seus amigos mergulhadores de apoio flutuavam na superfície da água bem acima do poço azul de 4 tubarões, eles verificaram seus equipamentos 2 vezes antes de iniciar o descenso. Apesar de ser um entusiasta de mergulhos desafiadores, Robb nunca deixou de lado a segurança. Quando tudo estava pronto, eles deram um sinal de ok e todos iniciaram a descida no Poço Azul. O plano era de que todos os 4 nadassem juntos até a entrada da grande caverna, a cerca de 12 metros abaixo da superfície. Uma vez lá, eles soltariam tanques sobressalentes que os ajudariam na descompressão durante a volta. Depois, eles alcançaram a entrada da fenda, onde os 2 mergulhadores de suporte permaneceriam. Como acontece em muitas cavernas, uma corda guia é instalada permanentemente, que é usada pelos mergulhadores para encontrar o caminho de entrada e, principalmente, o caminho de saída. Os 2 homens seguiram por cerca de 100 metros diretamente até a parede do fundo da caverna inundada, onde a fenda começava. Também era ali onde terminava a corda guia, porque ninguém jamais havia estado ali antes, então eles estariam por conta própria a partir desse ponto. Duffer, em seguida, puxou um carretel de corda de seu cinto e amarrou a ponta na entrada. Antes de adentrarem pela passagem, eles soltaram mais 2 tanques extras de descompressão e, em seguida, liderando o caminho, Robb se esgueirou pela abertura de cerca de 80 centímetros. Prevendo atravessar esse tipo de trechos mais apertados, ambos estavam levando o equipamento de respiração montado lateralmente, o que tornava seus perfis mais estreitos do que se levassem os tanques em suas costas. Sob seus braços, cada um carregava 2 tanques com trimix de gases nitrogênio, hélio e oxigênio, e abaixo do corpo deles estava outro tanque com ar convencional. Cada um desses tanques portava os gases que eles precisariam durante o mergulho, e a mistura desses gases é determinada com base na profundidade que eles planejaram ir. Seu plano era utilizar o ar comprimido até cerca de 73 metros, e depois alternar para o trimix para o resto do caminho, até 84 metros. Isso precisa ser feito para evitar os efeitos da narcose por nitrogênio.
que é um efeito colateral que pode ocorrer com mergulhadores que respiram gás nitrogênio no ar regular sob pressão. Felizmente, esse é um efeito completamente reversível, e enquanto está acontecendo, os mergulhadores sentem-se como se estivessem completamente bêbados. A gravidade do estado vai depender da profundidade em que o mergulhador está, e para ilustrar a proporção dessa condição, existe algo conhecido como Lei do Martini. Segundo essa lei, abaixo dos 30 metros de profundidade, a cada 10 metros que você afunda, parece ter tomado uma taça de martini. Aos 31 metros, você sentiria como se tivesse bebido uma taça de martini. Aos 41 metros, sente como se tivesse bebido duas, e assim por diante. Não importa o quão experiente seja o mergulhador, todo mundo está suscetível à narcose por nitrogênio. Ainda assim, estes efeitos podem variar de pessoa para pessoa. Então, durante cada mergulho com a equipe de filmagens, durante as semanas anteriores, eles alcançaram a profundidade de 60 metros, respirando apenas ar comprimido. Eles tinham tanques de trimix por perto o tempo todo por segurança, mas nenhum deles foi afetado pela narcose, apesar da profundidade. Com isso, à medida que avançavam lentamente pela fenda, o espaço disponível para eles começou a se alargar e, na mesma rapidez, diminuía novamente para não mais que 60 centímetros. Mas eles não encontraram problemas para atravessá-la, e ainda por cima, este mergulho, apesar de ser em um local nunca antes explorado, estava acontecendo como qualquer outro dos milhares que já haviam feito antes. Após cerca de 9 metros, a pequena fenda na parede se abriu para uma fenda oceânica. Assim como a fenda na parede da caverna, essa nova fenda foi criada por processos geológicos, mas a diferença entre elas está no tamanho. As fendas oceânicas são gigantescas. Quando eles entraram, parecia que estavam no espaço sideral. Exceto pela passagem atrás deles, os dois estavam agora flutuando nesta vasta imensidão vazia. Apenas as luzes de suas lanternas brilhavam ao redor, porém sem revelar nada. Sem teto, sem paredes, sem fundo, apenas a escuridão completa envolvendo os feixes de suas lanternas. E para os dois especialistas em cavernas, isto era a concretização do que eles estavam buscando experienciar. Eles haviam planejado uma exploração de 20 minutos antes de precisarem retornar. Então, explorariam o máximo da caverna que pudessem. Tenha em mente que, até então, ninguém sabia quão profundo, largo ou alto realmente era esta parte. E é claro que Rob queria ver se ele seria o primeiro a descobrir. Ele imediatamente fez contato com Duffer e apontou para baixo. Duffer lhe deu o sinal de ok e eles começaram a descer. Quando atingiram 73 metros, eles mudaram seus tanques de ar comprimido para o trimix para continuarem. Incrivelmente, depois de afundarem por um longo tempo, ainda não havia nem sinal do fundo. Quando atingiram a profundidade máxima planejada e ainda não conseguindo distinguir nada que parecesse o chão, eles pararam a descida e Rob fez sinal para subirem. Apesar de quererem muito medir a profundidade, eles tiveram que admitir a derrota e voltar. Eles estavam dentro do roteiro e tudo estava correndo bem até aquele ponto. Então, Rob subia primeiro e logo atrás vinha Duffer, quando o regulador de ar de seu tanque com o trimix deu problemas. Duffer tentou consertá-lo, mas não conseguiu fazê-lo voltar a funcionar, fazendo com que ele tivesse que voltar para o ar comprimido convencional. Ele não tinha certeza de como isso o afetaria, nem mesmo se o afetaria. É verdade que nem ele, nem Rob sentiram qualquer sintomas até 73 metros, mas a diferença é severa entre 73 metros e 81 metros. É quase como tomar um martini inteiro. Além disso, ele já havia mudado repentinamente a mistura de ar que respirava. Então, se a lei do martini for correta, ele sentiria como se tivesse acabado de tomar 4 martinis e meio. Com certeza, bastariam algumas respirações para causar uma enorme onda de narcose de nitrogênio por seu corpo. Não foi o bastante para causar danos severos, mas foi o bastante para tornar as coisas preocupantes. Embora tenham começado a subida, Duffer lutou para manter a calma, conforme a condição parecia melhorar a cada metro. Ainda assim, apesar da situação em que se encontrava, Duffer não fez o que seria a coisa certa, que era comunicar a Rob que um regulador falhou e que ele foi forçado a voltar para o ar comprimido. Os sintomas de narcose por nitrogênio podiam voltar a qualquer momento, e Rob precisava estar ciente caso Duffer começasse a ficar incapacitado.
Usando apenas sinais manuais, ele tentou o melhor que podia comunicar a Rob que o regulador havia falhado. Mas ao invés de dar o sinal de ok, aparentemente Rob não conseguia entender e tentava comunicar algo de volta para Duffer. Nenhum dos dois estava de fato entendendo o que o outro tentava transmitir, mas pareceu a Duffer que Rob ao menos entendeu que havia algo errado. Eles continuaram a diminuir a distância até a passagem da fenda oceânica, agora com Duffer indo na frente. Levou alguns momentos até perceber que algo estava faltando, mas quando se deu conta, percebeu que Rob não estava vindo atrás dele. Procurando com sua lanterna freneticamente, Duffer finalmente viu Rob em uma queda livre rumo à escuridão. Ele imediatamente nadou atrás dele e parecia que não estava saindo do lugar devido à velocidade com que Rob caía. Depois de persegui-lo cerca de 15 metros, Duffer finalmente o alcançou, então segurou o tornozelo esquerdo de Rob e começou a rebocá-lo de volta. Enquanto subia, ele se lembrou da tentativa de comunicação que tiveram e passou por sua cabeça que talvez Rob tenha sido forçado a mudar para o ar comprimido também. Ao mesmo tempo, em seu esforço de arrastá-lo de volta à saída, Duffer estava nadando o mais forte que podia, e enquanto chutava freneticamente, ambas nadadeiras saíram de seus pés. Mesmo com isso, ele continuou nadando mais rápido e o mais forte que podia, até conseguir arrastar Rob por todo o caminho até a fenda estreita, a cerca de 58 metros. Então ele percebeu que não tinha ideia de como atravessaria Rob por toda a extensão da fenda. Não havia como passarem lado a lado, e puxá-lo enquanto nadava para trás seria impossível em um espaço tão apertado. Milagrosamente, nesse momento, Rob começou a recuperar a consciência, e Duffer percebeu que ele estava tentando nadar. Imediatamente, uma enorme sensação de alívio tomou conta de Duffer. O que quer que tenha acontecido, Rob estava bem, e isso era tudo o que importava. Antes de entrar pela fenda, Duffer olhou ao seu medidor de ar e notou que restavam apenas 300 PSI em seu tanque. Isso era menos que o ideal, mas ele não estava muito preocupado, porque havia tanques de reserva logo do outro lado da fenda. Ele então virou-se para a passagem e ambos começaram a abrir caminho através da fenda. Ambos estavam presos por rochas na passagem estreita, sem terem visão do fundo abaixo. Pouco a pouco, eles avançaram, até ficar tão apertado que eles precisariam passar um de cada vez. Duffer sinalizou para Rob seguir atrás dele e começou a se espremer para o restante do caminho para fora da fenda. Após atravessar, Duffer se conectou a um dos tanques reservas que eles haviam deixado. Este era um tipo de mistura diferente chamado nitrox, que consiste em uma mistura com mais oxigênio do que o ar comprimido, o que ajuda os mergulhadores a descomprimir durante a subida. Depois de algumas respirações no novo tanque, Duffer voltou-se para a abertura e apontou a lanterna, esperando ver Rob, mas Rob não estava lá. Duffer, então, começou a balançar sua lanterna freneticamente para sinalizar os mergulhadores de suporte. O primeiro a chegar foi Tom, e assim que ele o alcançou, Duffer disse a ele por meio de sinais que Rob havia desaparecido e que ele precisava entrar imediatamente na fenda para resgatá-lo. Infelizmente, Tom tinha 1,95 m e pesava 90 kg. Ele era muito grande para passar com segurança pela fenda. Ele também já estava ficando com pouco ar e não tinha experiência ou treinamento para essa situação de qualquer maneira. Isso significava que eles não podiam fazer nada. Duffer havia mudado para o nitrox momentos antes, o que significava que ele estava respirando mais oxigênio do que o encontrado no ar comprimido comum. Se ele voltasse lá embaixo para buscar por Rob, o oxigênio extra se tornaria tóxico, possivelmente letal. Mesmo que isto não acontecesse, tentar atravessar a fenda com 3 tanques equipados enquanto tentava resgatar alguém seria impossível. Infelizmente, Duffer e Tom não tiveram escolha, a não ser deixar Rob para trás e voltar para a superfície para pedir ajuda. Porém, devido à duração do mergulho e da profundidade, eles ainda precisariam suportar 3 horas de paradas de descompressão durante o caminho de volta. Isso foi uma agonia completa, tendo que aguardar enquanto seu amigo havia desaparecido lá embaixo. Por volta das 2 horas da manhã, Duffer e Tom emergiram de volta à superfície e subiram no barco. Ele então reuniu a todos para informá-los do que havia acontecido. Por um momento, houve um silêncio ensurdecedor.
até que outra mergulhadora de apoio gritou que eles deveriam ter avisado o grupo, porque se ela estivesse lá, poderia ter entrado e saído da fenda em menos de 15 minutos. Tragicamente, essa mergulhadora de apoio era Steph Schwab, esposa de Rob Palmer. Neste dia, Duffer e Steph teriam grandes desentendimentos a respeito da possibilidade do resgate ter sido realizado, ou se seria apenas mais uma fatalidade além de Rob. Levaria 3 dias até que as correntezas permitissem que eles retornassem à fenda para recuperar o corpo de Rob. Ele eventualmente foi encontrado a 50 metros de profundidade, preso em um espaço de menos de 60 centímetros de largura. Para retirá-lo de lá, eles precisaram remover todos os seus equipamentos. Após isso, uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do que teria feito Rob perder a consciência em primeiro lugar. A investigação da Guarda Costeira norte-americana concluiu que Rob sofreu afogamento, causado por narcose de nitrogênio, mas como isso veio a acontecer, permanece um mistério até hoje. O corpo de Rob foi mais tarde preparado e trasladado de volta para sua família na Inglaterra, onde foi cremado e suas cinzas foram espalhadas por suas cavernas favoritas mais próximas. Olá pessoal, eu sou o Guto. Sejam bem-vindos ao canal Interessante e Assustador. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar o canal, basta deixar um like e se inscrever. Muito obrigado por assistir, espero ver você no próximo.